Estamos no canal 8, na Via Cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente. E meu entrevistado de hoje é um militar. Ele é coronel, mas é muito conhecido aqui na cidade. É o Coronel Almir Porto. Coronel, é um prazer, e eu fiz essa referência por ser militar e por ser coronel, porque o seu nome, Almir Porto, é associado ao coronel. A gente não consegue falar Almir Porto. Eu sempre que falo, eu falo Coronel Almir Porto. Então eu acho que não podia ser de outra forma. É um prazer te entrevistar. E essa câmera aqui é sua para os seus cumprimentos iniciais. Eval, eu quero primeiramente agradecer ao grande arquiteto do universo pela oportunidade que está me proporcionando de ser entrevistado por você, haja vista que eu sou um grande admirador do seu programa. Segunda e quinta-feira vou correndo para casa para poder assistir o seu programa juntamente com o Celso. Que bom, que bom. Ô, Coronel, és maçom? Também. Também. És maçom. Qual é a sua loja aqui em Campos? Fraternidade Campista. A minha era Atalaia do Sul. Quer dizer, hoje eu estou de kit place, quase que virei seu primo, né? Como a gente costuma dizer. É verdade. Né? Isso aqui é um assunto que a gente está tendo aqui para nós dois. Infelizmente a gente não vai poder devassar para vocês. Me dá uma pergunta que eu gostaria de saber. Porque quando eu te vi, e vou pedir licença para te tratar de você. Sem dúvida. Quando eu te vi, eu conheci aqui o Coronel Almir Porto. Mas você é de Campos? Sou natural de Campos. Em 58 servi o Exército, retornei a Campos, infelizmente não tinha, conforme até a data de hoje, muito difícil para o emprego, né? E retornei em 60, no dia 2 de fevereiro de 60, ingressei na Polícia Militar, mas antes disso, de ingressar na Polícia Militar, eu fui 3 meses no Corpo de Bombeiro da Prefeitura, fui guarda municipal. O bombeiro, só uma perguntinha, o bombeiro pertencia ao município nessa época? Pertencia ao município de Niterói, eu estava em Niterói. Entendi. Hoje o 3º GBM. Mas a sua família em si era aqui da Pedra, da cidade? Minha família é da Baixada, minha mãe é da Baixada, o meu pai é natural de Niterói. Sei, mas vocês viviam aqui em Campos, mas viviam na cidade? Aqui em Campos. Na cidade? Na cidade. Ninguém vivia na Baixada, não? Ninguém vivia na Baixada. Mais precisamente ali na Barão do Amazonas, onde tinha a Casa do Macaco. Né? Ali era fundos da Casa do Macaco. O fundo da Casa do Macaco. Que a Casa do Macaco ligava. Ligava a uma rua a outra, né? A Praça São Salvador. A Praça São Salvador. Você sabe que a Casa do Macaco era uma referência, porque tinha uma lotação e eu era muito pequenininho. E tinha uma lotação e tinha um macaco com a boca aberta apontando assim, né? Ali na parada. Ali. Não sei se você se lembra, 131, tanto faz para lá como para cá, o número é sempre o mesmo. Uma propaganda de rádio. Não lembro disso não. Não lembro disso do 131, que era o número da Barão do Mas eu fazer uma coisa, eu vou mudar desse assunto, porque esse assunto entrega a gente. Entrega a gente. Você... 62 entrou no regime militar? Em 60 eu ingressei na Polícia Militar em 2 de fevereiro de 60. Mas pelo Rio? Por Niterói, que era oriundo do antigo estado do Rio de Janeiro. Por Niterói. Então uma pergunta que eu ia fazer mais adiante, que eu vou antecipar. Já fervia o governo nessa época? Sem dúvida. 60 já estava tudo muito tumultuado. Já tumultuado, mas concretizou realmente em 64, né? Sim, pois é. E onde é que você estava em 64? Em 64 eu estava destacado em Barra Mansa. O nosso comandante não pertencia, fazia parte da ditadura. E eu recebi no momento, no rádio, para que eu informasse a quantidade de carro do Exército que estava seguindo de Minas para São Paulo. E eu fiquei em uma posição muito crucial. Por quê? Porque essa informação poderia comprometer-me futuramente. A sorte que não passou 10, 15 minutos, eu tomei conhecimento que o comando geral, que era do Exército, da Polícia Militar do antigo Estado do Rio, foi preso naquela hora. Então, para mim, isso foi um alívio muito grande. Você concorda comigo que a ditadura militar foi um mal necessário? Sem dúvida, sem dúvida. Se fizermos um retrospecto de tudo que a ditadura fez, teve erro? Teve erro. É claro que teve erro. O erro talvez tivesse sido de Castelo, com o Castelo não ter cortado ali, não ter entregue aos civis, não ter feito...
terem alongado muito a ditadura, talvez fosse esse o erro, né? Acredito que sim, porque eu acho que se ele passasse o período dele e logo em seguida passasse para os civis, teríamos uma outra forma de ver hoje a ditadura. É hoje o que lá no Oriente Médio, né, e os egípcios hoje estão vivendo exatamente, porque eles estão há 3, 4 meses, que agora já observaram, eu acho que é o Egito, não sei se o diretor confirma comigo, é o Egito, sim, é o Egito. Eles, 3 meses depois, eles descobriram que eles tiraram de um ditador, mudaram só de ditadura, tiraram uma ditadura civil para uma ditadura militar. E foi o nosso caso aqui, nós caminhávamos para uma situação incontrolável, né, e mudávamos. Então eu, na minha ótica e na minha ignorância, porque eu não vivi politicamente essa época, porque era muito pequeno, então eu não tenho noção dessa época, mas o que eu leio da história, que a ditadura militar foi um mal necessário, e parece que o erro dela foi ter se alongado demais. Eu não sei se você teve a oportunidade de ler, conforme eu li, não sei se ali, naquela leitura tem veracidade, o João Goulart, ele foi assim muito feliz quando ele achou por bem de entregar o país para não haver uma guerra. Sim, é uma guerra civil, uma guerra civil, né? Ele manifestou... Mas nós não somos dados a isso, né? Não. Nós não somos dados a isso. Eu tenho uma outra pergunta, que essa eu acho que é até um pouco deselegante da minha parte. Mas eu vou me arriscar a fazer. Você acha que não houve revolução, foi um golpe? Acredito mais um golpe. Então você concorda comigo? Concordo eu sei que isso ofende ao militarismo. Eu acho que ofende, a minha ótica, e a gente falando hierarquicamente, no bojo militar, que essa pergunta minha é uma ofensa. Mas, na realidade, foi um golpe. Porque não houve um derramamento de sangue. Graças a Deus. Mas seria uma revolução. Mas foi mais um golpe. Mais um golpe. Mas um golpe necessário, altamente necessário. Naquele momento foi necessário. Né? Eu acho que foi necessário. Né? E a gente traz boas recordações, né? Boas recordações, né? Quem é governador da época que eu não estou me lembrando, do Estado? Do Estado, se não me falha a memória, foi... Ainda está nessa relação aqui, né? 64 está aqui com Ambrósio, que é presidente da Assembleia Legislativa. Roberto Silveira, não, Badigé Silveira. Badigé Silveira. Que foi preso na época, eu estava lá em Palácio. Badigé. Aí foi preso e quem assumiu foi o presidente da Assembleia, que Cordolino José Ambrósio. Justamente. Depois teve o governador nomeado, que foi Paulo Torres. Né? Foi excelente governador. Diga de passagem. Depois veio Jeremias de Matos Fontes, depois também foi Padilha. Nomeado. Todos aí nomeados. Padilha também nomeado. Todos eles nomeados. Eu não me lembro mais do primeiro governador eleito, também não me lembro mais. Depois foi o Faria Lima, né? Que assumiu. Mas eu não me lembro mais quem foi. Já com a fusão. Com a fusão do Estado. O que você acha da fusão? Você que viveu aquele período. Eu acho que o Estado do Rio perdeu muito com a fusão. Essa na minha lógica de pensar. Hoje, por exemplo, eu vi vários materiais que hoje, por exemplo, se nós tivéssemos ainda em Niterói como capital e o Estado do Rio separado da capital, da antiga Guanabara, que hoje é tudo Estado do Rio, cidade do Rio de Janeiro, nós seríamos um estado riquíssimo, né? Sem dúvida. Porque afinal de contas, Campos do Petróleo, a região do petróleo está toda no estado do Rio. 85%, se não me falha a memória. Nós estaríamos hoje numa situação privilegiada. Com certeza. Privilegiada. Com certeza, né? Mas faz parte da política, né? Com certeza. E eu acho que é tudo a seu tempo, né? Me diz uma coisa, advogado? Eu vi no seu currículo. Advogado? Eu estou advogado. Estou advogado, é ótimo. Por quê? Eu tive muitas decepções. Eu, por exemplo, para chegar ao posto de tenente-coronel da Polícia Militar, eu era acadêmico de Direito. E cheguei um belo dia no Rio de Janeiro para ver o meu processo empoeirado. E o cara falou, olha, para sair daqui tem uma quantia. Eu falei, pô, o negócio está errado. Está errado. Né? Eu falei, mas eu tenho que pagar para poder o processo subir? Hoje a gente chama de CPF. Custas por fora. O telespectador entender. Custas por fora. É lamentável, né? Então eu fiquei decepcionado. Mais decepcionado ainda foi quando eu estive com o falecido desembargador Plínio Pinto Coelho, que ele me devia uma obrigação da forma como ele me recebeu, através do filho dele, em seu gabinete, de cabeça baixa. Ele me recebeu e eu saí de cabeça baixa.
era um recruta falando com o general. Eu, acadêmico de direito. Ele, desembargador. Tudo que ele falava, eu sabia que estava tudo errado. Mas ele achou que você ia cobrar? Ele, não é cobrar, favor? eu não ia cobrar favor. Não, mas ele achou que você, na cabeça não, até dele... que ele me atendeu bem, mas de cabeça baixa, naturalmente é a forma dele se conduzir, né? Naturalmente é pela forma dele se conduzir hoje está um pouco mais quebrado, hoje está um pouco mais ao quebrado, mas a história da juizite hoje acabou um pouco mais. Eu outro dia tive a oportunidade até de fazer uma audiência com um determinado juiz, que eu até nem conheço o nome, acho que nem está mais na comarca, e ele fez essa colocação. Eu até fiz, eu vi da forma com que ele tinha se dirigido a um preso num júri, e aí depois lá fui ter uma audiência com ele, numa outra situação, e fiz referência a isso. Ele aí disse, não, doutor, mas nós juízes somos iguais a todas as outras pessoas. Eu disse, bom, eu também concordo, eu sempre achei isso, mas a maioria dos seus pares não acham isso, né? O pensamento assim, dele. Aí ele diz assim, não, mas essa história da juizite hoje em dia acabou, ele falando pra mim. Eu disse, que bom, eu fico feliz de saber que vocês hoje já estão olhando pelo um outro buraco do prisma, né? Porque afinal de contas, essa é a verdade. Os juízes não estão... E além do mais, para existir o juiz tem que existir o advogado. Sem dúvida. Né? O advogado é a base de tudo. É a base de tudo. É a base de tudo. Você vai me dar licença, mas a gente vai para o intervalo. Pois não. Estamos no canal 8, na Via Cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente. Meu entrevistado de hoje é o Coronel Almir Porto. Voltamos já.